quero compartilhar com você sobre o fluir de Deus, como é que é uma vida cristã saudável, como que nós devemos nos comportar de acordo com o Senhor, debaixo de uma vida cristã relevante. E eu não sei se você sabe, mas daqui a umas horas, né, na realidade, tem uma previsão de temporal vindo aí. Não sei se você recebeu alguma notificação, alguma coisa assim. Eu ontem recebi um monte de coisa, um monte de notificação de temporais que estão vindo aqui. O Fê, o Lucas, vira isso aqui para os irmãos, tá? Pode virar para eles aqui, eu me viro aqui. Pode virar para eles aqui, tá? Tá vindo um temporal. E ontem eu recebi um vídeo de um alerta de um prefeito aqui de uma das cidades aqui. E ele falou o seguinte: olha, os parques vão funcionar das 6 da manhã até as 2 da tarde. A partir das 2 da tarde, não vai funcionar parque, porque vai vir um temporal, vai vir um vendaval, e para a gente se precaver e não ter nenhum problema, nenhum acidente, eles estão recomendando que você procure um lugar seguro durante esse período e você não fique exposto. Você percebe que o homem natural, ele consegue ler o tempo, ler o ambiente e se preparar para aquilo que vai acontecer. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós não conseguimos perceber o ambiente que o Senhor preparou. Não percebendo o ambiente que Deus preparou, você não sabe como fluir, você não sabe como fazer as coisas. Então percebe, o prédio aqui está todo arrumado. Vocês foram lá em cima. Há uma semana atrás, aquele parte superior lá estava só pela graça de Deus. Só que nós preparamos aquela parte superior para que as pessoas, os irmãos estivessem aqui, para que pudesse desfrutar. Então o ambiente é preparado para que haja desfrute. No reino de Deus é assim que reino de Deus é assim que funciona. Deus, ele primeiro prepara um ambiente e depois insere você. Você olha isso na criação. A criação, Deus cria as águas. Deus faz a separação das águas. Deus faz a separação da terra. Depois que Deus faz essa separação, o que ele coloca? Ele coloca os peixes. Deus separa a terra. Depois que ele coloca a terra, as árvores começam a frutificar. 6 dias construindo todas as coisas, 5 dias construindo tudo. A Bíblia fala que tudo estava bom. E aí o que Deus faz? Coloca o homem. No 7º dia, no 6º dia, ele coloca o homem. E o homem é inserido num ambiente que estava todo preparado para que ele pudesse desfrutar. E é interessante que no primeiro dia de vida do homem, no 7º dia, a primeira tarefa do homem não foi cultivar a terra, foi folga. O primeiro dia do homem foi folga, para mostrar para o ser humano o seguinte: eu criei você para que você pudesse viver no descanso, para que você pudesse desfrutar da minha presença. Não sei se você está entendendo, mas Deus, ao criar o ser humano, ele o cria para que possa desfrutar da sua presença. Qual foi, irmãos, desculpem, tá? Qual foi o primeiro presente que Deus deu para Adão? Vocês sabem? Não foi Eva. Eu sei que você acha que foi Eva. Não foi. Foi a sua presença. Adão não pediu Eva para Deus, porque Adão estava satisfeito na presença. Quem viu que Adão precisava de alguém foi o próprio Deus. Então, uma palavra para os solteiros: quando você está plenamente satisfeito na presença de Deus, Deus prepara alguém para estar com você. É assim que funciona, Deus prepara. Você está plenamente convicto, satisfeito na presença de Deus, Deus vai lá e faz uma cirurgia, retira uma costela e prepara uma pessoa para estar do seu lado. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Quando o homem cai, qual que é a primeira coisa que o homem perde? A presença.
O homem teve que sair do jardim do Éden. Por quê? Porque eles comeram, eles se deliciaram do pecado. Porque o pecado faz isso conosco. O pecado nos torna insensíveis à presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Percebe? O homem perdeu o acesso ao jardim. E o jardim fala da presença. Mas sabe o que é mais interessante? Quando Cristo, ele morre e ressuscita, ele é colocado num túmulo. E quando ele ressuscita, as mulheres vão ver o corpo de Jesus. E quando Maria olha, ela vê uma pessoa. E a Bíblia fala que ela descreve assim: e viu um jardineiro. E viu um jardineiro. Ou seja, Jesus, ele foi, olha que poderoso isso. Jesus, ele foi sepultado num jardim e ele ressuscita num jardim. Adão perdeu a presença num jardim, mas quando Cristo ressuscita, ele restaura tudo no jardim, mostrando para mim e para você que a presença de Deus está disponível novamente. Você tem acesso ao jardim. Então, o que eu quero mostrar para você, que a presença de Deus é a coisa mais importante que você tem. Diga para a pessoa que está do seu lado: a presença de Deus é a coisa mais importante que você tem. Então, a relevância da sua vida tem tudo a ver com essa presença. A prosperidade, o crescimento, felicidade, satisfação que você tanto busca, que os homens tanto buscam, tem a ver com uma única coisa: presença de Deus. Quanto mais presença de Deus você desfruta, mais satisfeito você está, mais as coisas começam a fluir na sua vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre a importância da presença de Deus. E lá em Ezequiel, capítulo 47, a Bíblia fala o seguinte: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo da soleira, debaixo da soleira do templo, e indo para o lado leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o lado leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar, quando deságua no mar. A água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos
não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas servirá de remédio. Aleluia, poderoso. E de acordo com esse texto, nós vamos falar sobre a presença de Deus. A Bíblia fala que o profeta, ele foi levado a um lugar onde o rio começou a fluir. E esse rio, ele tinha uma origem. Ele fluía de um lugar. Ele fluía do templo. Esse rio flui do templo. E aqui o templo pode simbolizar como a vida da igreja. Estamos conectados uns aos outros. E quando nós estamos conectados, não sei se você percebe isso, há um fluir maior da presença de Deus. Há um fluir maior de vida de Deus. Mas também aponta para a minha vida, para a sua vida. Porque nós agora também somos templo do Espírito. E o Espírito estando em nós, a Bíblia fala que rios de águas vivas fluiriam do nosso interior. João capítulo 4, a Bíblia fala isso. Mas isso também aponta para o Senhor Jesus. Que o rio, ele é a fonte de água viva. É ele quem faz com que as águas vivas saiam e nos alcancem. Então você tem uma origem. E a Bíblia fala que o anjo levou o profeta até a entrada do rio. E começou a medir. Ele começou a medir. E à medida que ele foi medindo o profeta foi sendo levado a águas profundas. À medida que o Senhor ia convidando e medindo, o profeta, ele via para águas profundas, e isso fala do Senhor nos conquistando. O profeta aqui representa cada um de nós. E como eu disse, isso aqui é um padrão de vida cristã. E é você quem escolhe a maneira como que você deseja viver. Você pode viver no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível ou no quarto nível. E eu vou separar essa mensagem em duas, para mostrar para você a primeira parte onde Deus quer te conduzir nesse rio. E a segunda parte eu vou mostrar para você a consequência de você ser permitido entrar nesse fluir. Amém? Então eu queria um voluntário aqui, rapidinho. Um voluntário que pode me ajudar? Pode ser um menino. Vem cá, Marquinho. Lindo! Fica aqui, Marco. Então veja, o primeiro nível que Deus convida a mim e a você é o nível mais básico de vida cristã, vamos colocar assim, é o nível inicial. É o nível onde as águas batem aonde? Aonde, irmãos? Nos pés, nos tornozelos. É o nível mais básico. É aquele nível daquela busca, como o pastor Marcos Noé falou aqui, de que alguns vêm para a igreja de uma necessidade, em busca de uma resposta por uma oração, por um problema, por um casamento, por más decisões, enfim, é o nível mais básico que tem. As pessoas vêm, só que à mesma medida que elas vêm, elas vão embora. Por quê? Porque quando você está aqui com água batendo no seu tornozelo, você tem disposição de entrar e disposição de ir embora.
você tem a possibilidade de controlar a sua vida. É o nível mais básico. Ali, você fala que Deus tem controle, só que na hora da prática, você tem todo o controle. É o nível mais básico. Aqui você ora para que Deus possa te abençoar, te prosperar, porque você está interessado nas mãos do Senhor, naquilo que Ele pode te entregar. Aqui, nesse daí onde o Marco está, é o nível dos simpatizantes. Você fala que é crente, você põe roupa de crente, você põe Bíblia de crente, você põe até cabelo de crente, não sei se existe mais isso. Você coloca lá no perfil do seu Instagram que você é crente, o nome da igreja, só que a sua vida não demonstra isso. No dia a dia, você não é crente não. Até o diabo é mais crente que você. Desculpa o termo. Então aqui você está nesse nível, você tem controle. Não, pastor, esse negócio de ir para a célula, esse negócio de ir para o culto, esse negócio de discipulado, não. Aqui, a minha vida é setorizada, e igreja, ela faz parte de um setor, onde eu vou no domingo, onde eu vou no sábado, uma vez por semana, onde eu consigo um encaixe na minha agenda corrida para Deus. É o nível mais básico, você está aqui. Só que aí o que acontece? Quando você está aqui, Deus não vai forçar você absolutamente nada. Você não tem envolvimento, você não tem conquista, você não tem disposição. Eu não sei se você sabe disso, mas pastores, eles percebem. Só de conversar com alguns irmãos, eles percebem onde eles estão. Só de uma fala, uma frase, 5 minutos sentando com os irmãos, a gente já sabe, ó, esse irmão, você não pode apertar muito, porque se apertar, espana. Ele ainda está lá, ele não está para cá, ele está lá. Ele precisa ser conduzido, ele precisa sair de lá e ir para cá. Então aqui eu coloco uma pulga atrás da sua orelha. Se o seu pastor não te aperta muito, você precisa ver onde é que você está nesse nível. Se o seu pastor às vezes não exige muito de você, não requer muito compromisso, às vezes é porque ele está olhando e fala assim, olha, se eu colocar ele mais para cá, ele espana. Se eu convidar ele mais para fundo, ele não vai aguentar. Ele está lá, ele tem a vida dele. Ele não está envolvido, como o pastor Marcos Noé falou aqui, ele não está disposto a entregar a vida dele. Então, ele está aqui. Cristo para ele é só um amuleto para ele pendurar no pescoço, uma camisa para ele colocar na roupa dele, no corpo dele. Só que aí o que a Bíblia fala? Que o profeta, ele estava nesse primeiro nível. E aí o anjo veio e mediu mais 500 metros. E quando ele mede mais 500 metros, o anjo faz um convite e fala, ó, vem mais para cá. E aí o profeta faz o quê? Ele sai do primeiro nível e ele entra no segundo nível da vida cristã. E agora a água que antes batia no tornozelo afundou mais um pouco. Agora a água bate aonde, irmãos? Nos joelhos. Fala para quem está dormindo do seu lado, acorda. Os irmãos até espreguiçando. Quem está no nível dos joelhos, eles avançaram um pouquinho daquele nível de lá, eles mergulharam mais um pouco, só que eles ainda seguem a Jesus por conta de uma necessidade. O compromisso que ele tem não é tão sério, só que diferente daquele grupo lá, eles acabam se destacando. Por quê? Porque eles reconhecem que Jesus, ele pode fazer milagre, ele pode fazer muita coisa. Que Jesus, ele pode realizar coisas incríveis. Se você lembra, a mulher do fluxo de sangue é uma mulher que estava nesse grupo. A Bíblia fala que ela olhou para Jesus
viu que ele podia restaurá-la, viu que ele podia mudar a vida dela. O que ela fez? Ela entrou no meio da multidão, ela tocou nas vestes de Jesus, foi curada. E o que ela fez? Mais nada. Não seguiu Jesus, não pediu para seguir Jesus, não falou nada. Recebeu o milagre e foi embora. Ela teve uma experiência maior do que aquele primeiro grupo. Só que aqui ela recebeu de Jesus, só que ela ainda não teve um compromisso muito sério. A Bíblia fala lá no Salmo 103, versículo 7, que o Senhor, Ele revelou os seus caminhos para Moisés. Só que para o povo, Ele revelou os seus feitos maravilhosos. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Senhor tem revelado para você apenas os milagres, ou Ele tem mostrado para você os caminhos para você? O Senhor tem mostrado para você apenas milagres, ou Ele tem sentado com você e tem falado: olha, eu quero que você seja assim, assado, assim, tome essa postura, porque eu tenho para você isso aqui. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é quem manda no jogo. Quando você tem Jesus só para receber os milagres, Ele se torna o seu gênio da lâmpada, e Ele tem que fazer aquilo que você deseja que Ele faça. Entendeu? Só que quando você fala assim: Senhor, me mostra os seus caminhos, você está falando assim: Jesus, então faz o seguinte, eu tenho uma necessidade, eu tenho um problema e eu tenho uma dificuldade, só que acima de tudo isso, eu quero seguir o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir a tua voz, independente dos meus sonhos, independente daquilo que eu quero mergulhar mais fundo. Então, revela para mim os teus caminhos. Esse é o segundo nível. Você está em qual? Você está no primeiro ainda? Ou você já está no segundo? A Bíblia fala que o anjo vem e mede mais 500 metros e leva o profeta para um nível mais profundo. Ele entra num nível mais profundo nas águas, e quando ele entra, as águas que antes batiam no tornozelo, batia no joelho, agora está batendo aonde? Nas cinturas, nos lombos. É um nível mais profundo. É um nível que, diferente daquele lá que ele consegue sair com mais facilidade da água, e aqui também, aqui, não sei se você já foi na praia, aqui já é mais difícil, dá um trabalhinho maior, você cansa maior para sair. Só que, quando a Bíblia fala que as águas batem na cintura ou no lombo, fala de uma galera que já está mais envolvida do que aquele outro grupo. Porque cintura e lombo fala de gente que serve, gente que está à disposição, que tem um crachazinho de staff, tem a camisa de apoio, gente que se coloca à disposição para servir, que é pau para toda obra, que faz tudo, sabe? É para estar na igreja às 6, eu estou na igreja às 6, é para ir embora à meia-noite, eu vou embora à meia-noite. É gente que tem disposição para servir o corpo de Cristo com muita intensidade. É gente que está disposta com um compromisso muito sério. Então o anjo conduz o profeta para esse terceiro nível, que é o nível do serviço. E eu acho que você pode se encaixar nesse nível do serviço, que considera que o servir Jesus já é o suficiente. Empilhar as cadeiras já é o suficiente, lavar o banheiro já é o suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa, pastor. Eu preciso fazer alguma obra para me achar útil. Eu preciso, pastor, porque senão eu me sinto desqualificado, eu não me sinto útil. Me dá alguma coisa para eu fazer. Veja, essa motivação é louvável, ela é, assim, eu gostaria muito que você tivesse essa motivação com o seu pastor. Mas o que eu quero mostrar para você é que isso aqui não é o suficiente. A vida cristã não é baseada naquilo que você faz para Jesus. A vida cristã não é baseada no quanto você tem de disposição para fazer por Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele entrou numa casa de Marta e de Maria.
E quando ele entra na casa de Marta e de Maria, o que acontece? Jesus, ele nunca anda sozinho, ele sempre tinha uma galera com ele. E aí, imagina, você receber na sua casa 12 pessoas. Aí você tem que fazer comida para 12. Tem que arrumar a casa para 12. Tem que arrumar a cadeira para 12. E aí você e sua irmã. Aí daqui a pouco vocês começam a trabalhar, porque Jesus está na casa, a galera da igreja está na casa. Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer, tá. Daqui a pouco o serviço começa a ficar pesado. Começa a ficar pesado o serviço. E aí Marta olha para Jesus e vê alguém lá, Maria. Era para estar ajudando ela no serviço pesado, para dividir as cargas. Só que quando olha, Maria está lá, dobrada no pé de Jesus, ouvindo Jesus ensinar. E aí ela chega, fala assim: agora eu vou resolver esse problema. Chega para Jesus e fala assim: Jesus, você não está vendo que eu estou ralando ali, não? O senhor não vem sozinho, você vem com 12. É mó galera. E esse é tudo morto de fome, que vocês andam o dia inteiro descalço, é tudo morto de fome. E eu estou fazendo todo o serviço sozinho. Você acha que eu sou o quê? Empregada? Sua mãe fala isso? A minha mãe falava isso. Você acha que eu sou o quê? Isso aqui eu estou contextualizando para você. E Jesus, ele fala uma coisa para Marta que é assim, chocante. Ele fala: Marta, uma coisa é necessário. E Maria escolheu a melhor. Espera aí. Se ela escolheu a melhor parte, então significa que a vida cristã não para aqui. Significa que a vida cristã não é simplesmente varrer prédio de igreja, lavar prédio de igreja, arrumar cadeira, consertar as coisas. Isso tudo faz parte, mas a vida cristã, meu querido, minha querida, não é aqui. Marta achou o serviço muito pesado. Eu não sei se você já chegou nesse nível de canseira. Meu Deus do céu. Parece que eu estou cansado, parece que só eu trabalho nessa igreja, parece que só eu faço as coisas, parece que só eu faço alguma coisa, parece que só eu que te limpo, parece que é a mesma turma, é a mesma equipe, na mesma praça, no mesmo banco, fazendo as mesmas coisas, ralando com canseira, porque está pesado. Por que está pesado? Porque você está aqui. As águas ainda estão nos lombos. É por isso que está pesado. Está pesado, irmão, porque você não entendeu o que é a vida cristã. A vida cristã não se resume em fazer coisas para Jesus. A Bíblia fala que o profeta foi conduzido a 500 metros mais fundo. O anjo mediu 500 metros e fez o seguinte: vem para cá. E a Bíblia fala que quando ele mediu mais 500 metros, as águas já não se podiam passar de maneira normal. Eram águas que precisavam de passar nadando. Era um nível mais profundo. Eu estou mostrando para vocês aqui o nível da vida cristã. Você começa com águas nos tornozelos, mas existe um caminho. E é você quem escolhe se você vai mais para fundo ou não. O Senhor conduz o homem para o quarto e último nível de águas profundas. E quando ele fala que são águas que não podiam se passar a nado, eu não sei, você já foi numa piscina funda? Quem já foi numa piscina? Você já foi numa piscina? Olha, imagina só, eu e o Marco, a gente tem o mesmo tamanho. Imagina se eu tento carregar o Marco aqui. Eu consigo? Não dá para carregar o irmão. Tem que ser alguém mais forte do que eu. Por quê? Porque aqui está pesado. Agora, se nós dois entramos numa piscina, ele deita, eu seguro ele com um dedo. Porque dentro das águas, as coisas se tornam leves. Você está entendendo o que eu estou falando para você?
Serviço está pesado, porque o Senhor está falando para você, está pesado porque você não está indo mais para fundo. Eu quero que você vá mais para fundo. Quando você vai para onde as águas não podem dar pé, as coisas se tornam leves. Irmão, se a vida cristã está pesada, se a vida na célula está pesada, se a vida na igreja está pesada, olha, ou você está aqui, ou você está aqui, ou você está aqui. Sai desse estágio, mergulha mais fundo, vai ficar mais leve. Fica mais leve. Eu quero dizer para você, a vida cristã é uma vida em paz. É uma vida em leveza. O Senhor te chamou para ser leve, para desfrutar de uma vida cristã leve, tranquila, em paz. Mas você só vai conseguir viver dessa maneira quando você deixar o raso e decidir ir mais para fundo. As águas estão saindo do templo. As águas representam a presença de Deus. E essa presença, ela vai crescendo, ela vai se intensificando. Quanto mais fluir de rio você tiver na sua vida, mais leve as coisas vão ser. Casamento está pesado, irmã? Está faltando fluir. A célula está pesada, está difícil de liderar, né? Está faltando fluir. Está difícil de educar os filhos nos dias de hoje, né? Experimenta fluir no rio de Deus, que as coisas vão se tornar leves. Diga amém. Obrigado, Marco. Agora, eu mostrei para vocês esses 4 níveis. E o anjo fez isso com o profeta. Levou ele nesses 4 níveis e falou: olha, é isso que eu tenho para você. Eu quero mostrar para você que o seu lugar é onde as águas não dão segurança. É aqui nesse lugar onde você não tem esforço. É aqui nesse lugar onde você se permite ser conduzido. Por que muitas pessoas, olha para mim, por que muitas pessoas têm dificuldade de estar nesse 4º nível aqui? Você já sabe por quê? Porque no 4º nível, nesse nível mais profundo, você não tem controle. Você não consegue controlar as coisas. As coisas perdem o controle. E aí o que você precisa é você deixar que o rio te leve, que o rio te conduza. Eu falei isso domingo, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que gosta de controlar algumas coisas. Eu gosto de ter as coisas bem sistematizadas, a coisa bem bonitinha. Só que, cara, quando eu percebo que Deus está me conduzindo para mais para fundo, numa circunstância, numa situação onde eu não tenho controle, eu não resisto. Eu preciso ser conquistado pelo Senhor. Eu preciso permitir que o Senhor ganhe essa batalha. Sabe o que é interessante, irmãos? É que nessa jornada o Senhor não te força. Ele não te força a ir mais fundo. O Senhor, Ele mede o tamanho da profundidade e Ele te convida. Você quer vir? Você quer vir? Você quer vir mais fundo? Você quer vir onde as águas não dão segurança para você, onde você não tem controle? Você quer vir mesmo? Você quer de fato viver pela fé? Você quer de fato depender de mim? Você quer de fato que eu tome o controle das coisas? Você quer de fato que eu possa abençoar a sua vida? Você quer de fato que eu supra você em todas as coisas? Então vem mais para fundo. O Senhor nunca vai convidar você a um lugar onde Ele não mediu ainda. Está entendendo? Se o Senhor está te convidando a lugares mais profundos, significa que Ele já foi na sua frente e Ele já mediu e está convidando você. Olha, vem porque aqui eu já estou. Vem porque aqui eu já estou neste lugar. Às vezes você passa por circunstâncias, às vezes você passa por liderança, células difíceis. Eu lembro, irmãos, quando eu tive que fechar uma primeira célula que eu liderei, isso
se tornou algo muito emblemático, porque eu lembro que as pessoas, elas frequentavam a célula normalmente. Só que eu precisava que elas fossem para o culto. Elas estavam aqui, nesse ambiente de controle. E eu estava falando, Deus, não tem como eu continuar liderando assim. Eu orava, eu convidava, pasmem, eu já cheguei a pagar casa de milagres e encontro para essas 5 pessoas. Eu pagava do meu bolso R$50 para 5. Já cheguei a pagar acho que 3 ou 4 vezes seguidas, 3 ou 4 encontros seguidos, pagava do meu bolso. E eu pagava antecipado, eu falava, ó, eu paguei e eu quero vocês lá. Não, nós vamos. O encontro era no sábado. Tudo aconteceu na semana tranquilo. Chegava na sexta noite, então, não vou. Então, não vai dar para ir. Então, sabe o que é? Fiz isso. E eu lembro que o Senhor foi construindo esse ambiente para me levar para níveis mais profundos. E eu lembro que chegou um dia que eu percebi que era o estopim da minha alma, do Senhor me trabalhando dentro de mim. Nós estávamos num culto, e eu lembro como se fosse hoje, o pastor falou assim, olha, reúnam em células, porque nós vamos orar, em célula, e eu quero que você se una com a sua célula. E aí, irmãos, aquilo para mim foi o fim. Todo mundo se reuniu, e eu, um lobo solitário sozinho. A minha esposa, que era minha noiva na época, falou assim, não, vem orar com a gente. Eu falei, não, eu vou orar sozinho. E aí eu peguei a Bíblia dela, abri a Bíblia dela, coloquei na cadeira, dobrei o joelho, eu não consegui orar, eu só chorava. Ela tem até hoje, a Bíblia dela rasgou. Tem uma marca na página da Bíblia, está rasgada. Eu lembro que eu chorei. Eu lavei minha alma diante do Senhor e eu falei, Deus, não dá. Preciso pôr um ponto final nessa história. E aí eu lembro que eu saí no culto e eu fiz um propósito diante do Senhor. Eu falei, olha, eu não lembro quanto tempo, mas durante um período, eu vou, toda vez que eu entrar no prédio da igreja, eu vou entrar descalço. Você lembra disso? Eu vou entrar no prédio da igreja, eu vou entrar descalço. Eu vou andar descalço. Pastor, onde você viu isso? Não sei, surgiu no meu coração, eu vou fazer isso. E eu fiz. Irmãos, eu entrava no prédio da igreja, eu tirava o tênis. Minha noiva, né, na época, a Bianca, ela morria de vergonha de mim, com o pé sujo. Aí eu falava, fazer o quê? Porque toda vez que eu pisava no prédio da igreja, eu lembrava dos irmãos da célula, eu orava, eu falava, Deus, eu quero eles aqui, eu quero eles aqui. E eu lembro que eu orava por eles. E depois de um tempo, sabe o que aconteceu? A célula fechou. Passou por uma transição, eu casei com a Bianca, então eu tive que unificar as células e liderar a célula. Mas, de fato, as coisas não ocorreram como eu imaginei. Mas eu percebi dentro de mim que o Senhor me levou a um nível mais profundo. Eu percebi dentro de mim que o Senhor me conduziu a um nível de conhecê-lo. A questão é, o que você faz quando a crise vem? O que você faz quando a dificuldade aparece? Para quem você recorre? Quando vem dificuldades, crises, quando vem a falta de fé, para quem você recorre? Quando o rio é grande, irmãos, as coisas se tornam mais leves. Essa semana nós participamos, eu participei de uma homenagem a um jovem de 18 anos que se jogou do 20º andar de um prédio. E a Claudete nos levou e nós estávamos conversando, ela falou assim, olha, é tão triste, porque cada um de nós passa por dificuldades.
Só que em certos momentos, algumas pessoas, quando não tem essa presença, não sabem para quem recorrer. Não sabe para quem recorrer. A questão é, irmãos, quando a dificuldade vem, para quem você recorre? A Bíblia está falando que tem um rio, que é a presença de Deus. E esse rio, ele vai fluindo, 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 e as águas, elas vão aumentando. E o Senhor está construindo em você e medindo você novas chances e novas oportunidades, e dizendo para você: sai do raso e vem para o nível profundo. Vem depender de mim, vem ouvir a minha voz, corre para os meus braços. Sabe, e a segunda parte que eu quero mostrar para vocês, e a gente já encerra, é que depois que Ezequiel, ele é medido por esses 4 níveis, a palavra de Deus diz que o profeta, ele é conduzido de volta à margem, e o anjo começa a mostrar para ele: olha, as consequências do fluir do rio é assim. Então eu mostrei para vocês onde Deus quer te levar, os 4 estágios da vida cristã, e agora você vai perceber as consequências. E a primeira consequência está no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 12. A Bíblia fala que árvores cresciam nas laterais do rio. Olha só, ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Aí o versículo 12, por favor, Vini. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Então, o que cresce, irmãos, quando o rio, ele começa a fluir, o que cresce nas margens do rio? Só quem está acordado? Árvores. Começa a crescer árvores. E sabe o que é árvore aqui? Árvore é ministério. Árvore é o nosso ministério, é a nossa vida ministerial. Só que sabe o que é interessante, irmãos? Que as árvores só cresceram quando o rio desagou. As árvores só começaram a aparecer quando o rio começou a fluir. Você quer ver o ministério de Deus na sua vida começar a acontecer? Deixa o rio de Deus fluir. Não queira construir um ministério com base no seu esforço. Não, eu vou fazer as coisas acontecerem. Não, eu vou fazer a célula acontecer. Não, eu vou fazer esse negócio deslanchar. Não, deixa o rio fluir. Quando o rio começa a fluir, o seu ministério começa a frutificar. Ele começa a aparecer. É somente deixar o rio fluir. Deixa o rio fluir. Nós precisamos valorizar essa presença, esse rio. Sabe, o nosso ministério só acontece de fato quando a gente se entrega completamente ao fluir. O nosso ministério só de fato acontece quando o fluir de Deus, ele começa a acontecer na nossa vida. A Bíblia fala que as árvores que é consequência desse fluir, elas davam frutos todos os meses. Todo mês, eu não sei se você sabe disso, mas não existe uma árvore, acho que não existe uma árvore que frutifica todo mês. Existem estações. Só que algo sobrenatural acontece aqui. Quando o rio flui, as árvores elas dão frutos todos os meses. Quero dizer para você, quando há fluir de rio, das águas vivas do Senhor na sua vida, você frutifica em tempo e em fora de tempo, porque não é por você, é consequência do fluir de Deus na sua vida. O Salmo 1, ele diz o seguinte: que serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação
certa, e tudo quanto ele faz prosperar. O segredo da frutificação não está no tamanho da árvore, está no fluir do rio. Você está entendendo o segredo da frutificação da sua célula, o segredo do crescimento da sua igreja, o segredo de tudo na sua vida não está baseado em você, está baseado aonde você está plantado. Se você está plantado junto ao rio, a frutificação na sua vida, ela acontece. Ela acontece. E a Bíblia fala que os frutos dessas árvores, obrigado, é fruto para alimento e a folha para remédio. Sabe, o nosso ministério, irmãos, olha para mim por favor, o nosso ministério é um ministério que é para abençoar outras pessoas. Sabe, Jesus certa vez, ele amaldiçoou uma figueira, porque a figueira não tinha fruto. Sabe, irmãos, eu e você precisamos sempre ter uma palavra para liberar para quem precisa. A gente sempre tem que ter um remédio para dar para quem está doente. A gente sempre precisa ter alguma coisa para oferecer para quem está precisando. Pastor, mas eu não sei falar. Pastor, mas você não está entendendo. Eu não sei ler a Bíblia. Pastor, mas você não está entendendo. Eu tenho vergonha. Eu tenho timidez. Eu tenho dificuldade de me expressar, de verbalizar. Faz o seguinte, irmão. Entra no seu quarto, fecha a porta e deixa o rio de Deus fluir no seu interior. Deixa o rio de Deus desaguar na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer com você. Deixa o rio começar a fluir, 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 fluir. A presença de Deus vai transformar a sua vida. Quando você chegar em ambientes, os ambientes serão transformados, não por você, mas é porque existe uma presença acompanhando a sua vida, existe uma presença afetando o ambiente. A Bíblia fala que, no versículo 9 e no versículo 10, que o rio, quando ele fluiu do templo, o rio tinha muito peixe. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Sabe, irmãos, a Bíblia está falando que quando o rio começou a fluir, começou a aparecer peixe. E não era só um tipo de peixe, a Bíblia fala que começou a aparecer diversos tipos de peixes. Diversos tipos de peixes. Sabe o que isso está falando para nós, irmãos? Isso fala de frutificação, fala de prosperidade, fala de crescimento. Sabe, às vezes, você não tem visto a sua vida financeira, você não tem visto o crescimento de algumas áreas da sua vida como você deseja, e você fica se perguntando: onde é que eu errei? Onde é que eu estou falhando? Onde é que está o problema? Onde é que está a dificuldade? Sabe, e quanto mais você olhar para você, mais dificuldade, mais problema você vai achar. Eu não sei se já te falaram isso, mas você não merece absolutamente nada. Quanto mais você olha para você, mais falha você vai encontrar em você, mais erros você vai encontrar em você. Você não vai conseguir resolver esse problema. Pastor, então como é que eu resolvo esse problema? Para ver mudança, prosperidade, avanço na minha vida. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Você sabe, a minha esposa, ela sempre, quando chega os dias de pagar a conta, não sei se a sua esposa é assim,
Mas a minha é assim. Ela fala assim: amor, vai vencer a conta tal e tal essa semana. Falei, amém. Não, não é amém, você não está entendendo. Vai vencer a conta. Amém, vai vencer a conta, deixa ela vencer. Não, você não está entendendo, é que não tem dinheiro. Falei, não, isso eu sei, me conta alguma novidade. Ela falou, não, você não está entendendo, não tem dinheiro. Eu falei, filha, você quer que eu faça o quê? Ela fala, não sei. Eu falei, você já orou sobre isso? Não. Eu falei, então vai orar. Parece que é uma pergunta para sair na tangente, né? Uma resposta para sair na tangente, né? Mas pasmem, irmãos, toda vez que eu falo isso, ela ora. Sabe o que acontece? Deus provê. Por quê? Porque quando o rio flui, os peixes começam a aparecer. Você está entendendo o segredo de tudo? Antes de você sair para trabalhar, começa a fluir. Você está lá no seu carro, põe um louvorzão lá e começa a fluir no Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. Você vai ver o que vai acontecer com o seu dia. Faz isso. Acorda meia hora mais cedo. Reserva esse tempo. Vai fluir em Deus. Senhor, eu consagro a minha vida, eu consagro o meu dia. Você vai ver como as coisas vão frutificar, como vai haver transformação na sua vida. Porque quando o rio começa a fluir, os peixes aparecem. Sabe o que é interessante, minha irmã? Que a Bíblia fala que não tinha só uma tilápia lá, uma piranha, não. Todo tipo de peixe. Sabe o que é isso, querido? O Senhor abrirá dos céus o seu bom tesouro. Todo tipo de frutificação que você precisa está disponível no rio. O que você precisa? É de recurso financeiro? Tem no rio. O que você precisa? É de recurso na sua saúde? Tem no rio. O que você precisa? É recurso para a sua empresa? Tem no rio. O que você precisa? É de portas abertas? Tem no rio. Tudo que você precisa tem no rio que está fluindo na presença de Deus. Sabe, tem uma irmã aqui na nossa igreja, eu acho que ela não está por aqui, a Sória. Essa irmã é incrível. Um dia ela contou um testemunho aqui, que ela chegou na casa dela, e ela olhou na despensa, a despensa estava vazia. E aí ela, é uma mulher de oração, irmãos, assim, é incrível. E ela olhou assim, olhou a despensa vazia, e ela fala que ela abriu a despensa, colocou a mão e falou assim, olha aqui, Deus, está vazia. Irmãos, questão de poucos dias, o Senhor mandou recurso. O que você precisa? A questão é, quem é que paga seu salário? Você acha que é a sua empresa? Você acha que é seu chefe? É porque a sua mentalidade ainda, é como o pastor falou, é da terra para o céu. Porque você acha que você trabalha para um patrão. É por isso que às vezes você não vê tanta prosperidade. Quando você entende que quem paga o seu salário não é seu chefe, mas é o Senhor, é Deus, você começa a almejar coisas grandes. Você começa a pedir coisas grandes, você começa a sonhar com coisas maiores, porque você sabe que o seu patrão, que no caso é Deus, os recursos que Ele tem para disponibilizar para você, são ilimitados. Tudo que você precisa está no rio. Fala que para alguém que está perto de você, tudo o que você precisa está no rio. Sabe, e a terceira e última consequência do fluir do rio, a Bíblia fala que quando esse rio ele deságua no Mar Morto, eu não sei se você sabe, mas o Mar Morto é Mar Morto mesmo, porque não tem peixe lá.
ele é tanto sal que não tem vida lá. É um rio que é morto. E a Bíblia fala que quando esse rio que sai do trono de Deus, ele vai crescendo e ele deságua no Mar Morto, a Bíblia fala que a vida começa a se manifestar. A vida começa a se manifestar, porque por onde esse rio passar, a vida começa a se manifestar. Irmãos, deixa eu falar para você. Quando você permite que o rio de Deus comece a fluir na sua vida, por onde você passar, tudo aquilo que está morto começa a viver. Começa a viver. Queria chamar os irmãos do louvor. Tudo, por onde você passar, tudo que estava morto começa a viver. Tudo que você precisa é do fluir da vida, é o fluir desse rio. Às vezes o que você acha, seu casamento está acabando, sua célula morreu, os irmãos da sua célula, é só pela graça misericordiosa de Deus, não tem como. Você olha, a sua reunião de célula parece mais um funeral do que uma reunião de crente. Você olha, às vezes, o culto da sua igreja, os irmãos não têm vida, é um desânimo total. Você olha para dentro da sua casa, as coisas não acontecem. Você olha para a sua empresa, as coisas não acontecem. Às vezes você está com um diagnóstico médico, e você está desanimado, você está triste. Eu quero dizer para você, tudo o que você precisa está no rio. Quando o rio flui, tudo que estava morto começa a viver. Tudo que estava morto começa a viver. Sabe, aqui eu lembro do caso do meu filho, o Tito. Eu não sei se você sabe, acredito que sim. O Tito, ele foi diagnosticado com um tumor em volta do seu pulmão com 5 meses de gestação. E eu lembro que a única coisa que eu e a Bianca sabíamos fazer era fluir. A gente chorava algumas vezes, mas a gente decidiu se posicionar em fé e falar: Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu decido fluir. Eu lembro que depois que ela foi diagnosticado, nós íamos toda semana fazer ultrassom para ver se aquele tumor tinha crescido ou não, porque podia dar insuficiência pulmonar na criança, ele podia, enfim, vir a óbito a qualquer momento. E eu lembro que toda sexta-feira, quando nós íamos para o ultrassom, eu lembro que eu subia para a sala do Kids aqui em cima, e lá eu fluía. Lá eu guerreava, lá eu chorava, lá eu gritava, lá eu clamava ao Senhor e eu declarava em fé. Eu fluía no rio, fluía. E aí quando chegava no hospital, o Senhor já estava manifestando a sua graça, o seu favor. Sabe, hoje eu olho para o meu filho, ele vai completar 5 anos. Eu olho e eu posso ver tudo que estava morto tornou a vida por conta do rio. Sabe, irmãos, eu não sei qual a situação da sua casa, eu não sei qual que é a situação que está morta na sua vida, eu não sei qual que é a situação que você precisa de fato de uma intervenção divina, mas o Senhor está falando para você hoje: sai do raso. Eu estou medindo as águas, eu estou aumentando o nível das águas na sua vida. E eu estou falando para você: vem mais para fundo,
Vem mais para fundo. Vem mais para fundo. Vem mais para fundo. Pastor, mas é uma decepção que eu tenho muito grande com a minha casa, com meu filho, é uma desolação que eu tenho muito grande, sabe, é uma agonia que eu tenho na minha alma, é um desespero. O Senhor está falando para você: eu estou medindo as águas e eu estou chamando você. Vem mais para fundo, vem mais para fundo. O Senhor está convidando você. Sai do raso, vem mais para fundo.